Meu irmão, Ageu é tão fácil de achar, né? Olha o que diz aí no primeiro versículo. No 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo. Não é aquele Josué, tá? Dentre todos vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo em sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada o que vossos olhos contemplam agora. Todavia, diz o Senhor, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque, esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta ao Senhor, e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura o Senhor dos Exércitos. Esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixaste o Egito. O meu Espírito está presente entre todos vós. Ele termina, não temais. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo e vai continuar fazendo em nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, pela obra que já está fazendo na vida de cada um aqui neste lugar, pela cura, pela restauração, Deus, que o Senhor já está fazendo, Pai. O Senhor não depende do homem, mas o Senhor tem, Senhor Deus, na sua multiforme sabedoria, Pai, autoridade, Senhor Deus, e a soberania para trabalhar no nosso coração, Pai. Por isso fala conosco, eis-me aqui para que o Senhor me use conforme o teu querer e a tua vontade. Cada palavra liberada neste lugar possa encontrar um solo fértil no coração de cada vida aqui nesta noite, para que possamos sair daqui com os nossos olhos abertos para aquilo que o Senhor vai fazer, não apenas na igreja, mas na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá. O tema da mensagem é: Deus nos encoraja a prosseguir. Amados, eu creio que servimos a um Deus que é encorajador. Quando Deus levanta o profeta Ageu, e o significado do nome de Ageu é festivo, ou minha festa de gratidão, e entenda-se que ele não nasceu, né, possivelmente o nome foi dado da questão da festa, possivelmente por Ageu ter nascido em alguma das grandes festas de Israel. Não simplesmente pelo momento ao qual ele estava, e até contraste, né, pelo significado do nome dele ser de festa, mas o momento que ele estava vivendo, o que aconteceu? Tá sem som aqui, esquisito. Mas pelo momento que ele está vivendo, que ele está vivendo ali, pós-exílio da Babilônia, contrasta totalmente. Vocês estão me ouvindo, queridos? Tá bem? Então é o retorno que está ruim. Contrasta, meus amados, totalmente com o nome dele, de festa, festivo, de festa de gratidão. Ageu, ele foi praticamente o primeiro profeta do período pós-babilônico, do exílio da Babilônia, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói ali Jerusalém, e ali leva muitos sobreviventes cativos, e depois de um bom tempo, aqueles cativos retomam novamente para Judá, para Jerusalém, para novamente reconstruir o templo, né? E Ageu, ele era contemporâneo do profeta Zacarias, e eles ali trabalharam praticamente juntos, unidos, exatamente incentivando e trabalhando junto para essa reconstrução novamente do templo. Porque com a invasão de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor, pela Babilônia, a destruição do templo de Salomão, amém? O retorno novamente dos sobreviventes, daqueles que restaram na Babilônia, no pós-exílio, após um decreto do rei Ciro, para que eles pudessem retomar novamente para a sua cidade, reconstruir novamente Jerusalém. Havia um grande desafio de reconstruir o templo do Senhor, o templo de Deus que tinha sido destruído. Então, Ageu e Zacarias ali, contemporâneos, o profeta Zacarias e o profeta Ageu, Deus levanta eles para exatamente instruir, para ali incentivar, e não apenas isso, eles permaneceram firmes até o final da reconstrução novamente do templo.
Eles eram contemporâneos, e naquela época, era uma época que, por exemplo, se levantou um grande mestre no Oriente Médio, que mudou muito a forma de pensar das pessoas, que é um grande filósofo até hoje, que é o Confúcio, né? O Confúcio. E eu fui pesquisar algumas coisas, ele tem uma frase muito interessante, que eu quero só compartilhar com vocês, porque ele fala assim: a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Mostra exatamente a essência, creio sim, de um evangelho, porque quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para uma pessoa, olho com o olhar de Cristo para a vida dela, de compaixão e de amor, eu preciso ajudá-la. E às vezes, queridos, a forma de nós sermos felizes é ajudar o próximo, é semear. Ontem o apóstolo falou algo muito interessante, né? E a gente não tem como colher se não semearmos. Eu preciso semear, conforme eu vou semeando, jogando a minha semente, eu vou semeando. Então eu posso não apenas semear na igreja, não apenas semear no ministério, não apenas semear nas pessoas que me cercam aqui na igreja, mas eu posso semear em muitas pessoas que precisam, que necessitam. Quantas famílias que nós estamos observando em tempo de pandemia, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, e eu creio que isso é um trabalhar de Deus na sua vida e na vida da igreja. Então naquele tempo, no Oriente Médio, foram se levantando ali filósofos, foram se levantando os profetas ali sobre a cidade, sobre a terra de Israel, para novamente instruir o povo e levar o povo para reconstruir o seu templo novamente de Deus. E é isso que Deus chega. E Ageu, então, é levantado naquela época, é levantado após a volta do exílio da Babilônia, porque da volta do exílio até o término da reconstrução, houve um período, eu não me lembro, mas acho que foram de 14 anos mais ou menos, que o povo volta para Jerusalém, mas ficaram naquela letargia, aquela lerdeza. A gente constrói, não constrói, a gente está desanimado, a gente não tem mais motivação, o templo está destruído, as nossas famílias, talvez muitos ali perderam parentes, amigos, talvez ali havia uma desmotivação, eles não tinham mais forças para voltar a Jerusalém e reconstruir. Então Ageu é levantado por Deus naquele tempo para confrontar o povo. Ele foi levantado para denunciar exatamente até essa letargia, essa lerdeza, esse comodismo que o povo de Israel, o povo ali de Judá, entrou e não conseguia novamente reconstruir o templo. E Ageu levanta, tanto que você pega no capítulo 1, existem ali, exatamente Ageu já começa, um dos seus sermões, a trabalhar isso, porque ele fala da preocupação que eles tinham com suas casas. O povo estava preocupado apenas com suas casas, tudo que eles plantavam e colhiam, era como se colocado num saqueio furado, que não tinha fruto, não dava fruto. Era uma vida apenas que eles pensavam em si mesmos, e não olhavam para a casa de Deus. E o próprio profeta, ele confronta o povo de Israel a isso. Olha, a minha casa está abandonada, a minha casa está destruída. Precisa se levantar e prosseguir para uma grande obra que eu quero fazer. Amados, olha só que interessante. Deus, ele estabelece essa aliança conosco, ele quer usar você para levantar e fazer uma grande obra, não apenas em Perus, não em São Paulo, no Brasil, mas que isso se inicie na sua vida. Ontem o apóstolo falou algumas além novamente. O templo de Salomão, tão grandioso, o primeiro templo que havia sido destruído. E o profeta Ageu, ele começa isso. E eu quero aqui, debaixo desta palavra, desse entendimento, olhando que nós não estamos construindo um templo, mas nós estamos construindo um propósito de Deus para a nossa vida como igreja. Podemos ter sim um templo muito bonito, e eu como pastor quero ter. Eu quero cada um aqui ter um ministério social, que possa ajudar as pessoas, que possam contribuir. Como seria legal, temos dias aqui, meus amados, que pessoas fazem fila para pegar cestas básicas. Como poderíamos ajudar moradores de rua, como poderíamos fazer tantas coisas. Sonhamos sim com isso. Deus tem estabelecido isso. Então a questão não é apenas reconstruir um templo num sentido de parede, mas hoje a palavra de Deus para as nossas vidas é que Ele é um Deus que nos fortalece para construir um propósito para esta igreja, um propósito que está sobre a sua vida, e está na hora da gente não ter a mesma atitude que o povo estava tendo pós-exílio. E amados, é muito interessante quando nós olhamos para o livro de Ageu, e nós olhamos que muitas coisas são muito parecidas com o que estão acontecendo hoje. Não estamos vindo de um cativeiro, amém? Você acha que não estamos vindo de um cativeiro das nossas próprias casas?
Você não acha que nós não estamos vivendo uma crise econômica, onde talvez a gente está lançando a semente, colhendo, mas está lançando ali num saquel furado, parece que vai, e nada você vê. Não há uma semeadura, não há uma frutificação disso. Será que nós não estamos vivendo em tempos de individualidade? Quando nós vamos para o Novo Testamento, na carta que Paulo escreve a Timóteo, ele fala que os homens hoje se darão as paixões de si mesmo. Eles só pensam em si, só nas suas coisas, naquilo que lhe traz prazer. Estamos numa geração assim. Numa geração, amados, que nós estamos apenas pensando em nós mesmos, na nossa própria vontade, e estamos esquecendo de construir um propósito e um altar, um templo de Deus. Hoje Deus ele não quer saber desse templo de parede. É importante ter, amém? Vai falar aí depois, aí pastor, agora vamos ver lá desigrejado. Não, irmão. Há bênçãos que Deus libera nesse momento. Ontem aqui no Mover, Deus liberou bênçãos para muitas pessoas e palavras. Deus usou profetas aqui, usou a pastora, usou o Val, usou o apóstolo, usou pessoas aqui que liberaram palavras. Eu creio que Deus libera bênçãos nesse momento de comunhão. Libera. Quer ver? Olhe para o seu irmão agora aí. E diga assim uma palavra profética para ele. Ai pastor, olha, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Libera uma palavra profética para ele. Fala assim, meu irmão, você vai colher de frutos abençoados do Senhor. Deus está agindo na sua família. Deus está agindo, meu, que você não saiba. Seja um canal de Deus. Seja um homem, uma mulher, instrumento de Deus. Libera aí uma palavra, já liberou? Eu creio nisso. Eu creio que há bênçãos que Deus libera no ato da comunhão. Mas, amados, eu preciso entender que o que Deus quer reconstruir a partir de agora na Rios é uma igreja vivendo o seu pleno propósito. Está na hora de nós levantarmos a nossa cabeça, sairmos de esquentarmos o banco e falar, peraí, o Senhor me levantou para uma grande obra a partir de 2021, e eu vou ser aquele que Ele diz, a quem eu enviarei, quem há de ir por mim, e você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu não vou mais ficar preocupado com aquilo que eu tenho que fazer, com aquilo que eu preciso ganhar, com aquilo que eu preciso ter, mas eu vou me preocupar em fazer, em ser aquilo a qual Deus me chamou. Deus está hoje nos despertando com esta palavra. Após 10 anos, a partir de agora, eu declaro, meus amados, que os próximos 10 anos dessa igreja serão 10 anos, meus amados, de uma grande frutificação. Vamos passar por lutas? Vamos passar por dificuldades? Vamos sofrer perseguições? Vamos, mas Ele nos escolheu para um grande propósito, e é esse propósito que nós vamos começar a construir a partir de agora, nos próximos 10 anos. Não é construir uma casa apenas de 4 paredes, mas é construir um propósito no nosso coração, no nosso espírito, e ver o evangelho sendo pregado nos 4 cantos desta terra. E sabe quem Deus vai usar? É você, porque você é a igreja. Deus ele está conosco, e Deus ele está nos encorajando a prosseguir nesta obra. A igreja, como eu falei, não é minha. Lá no início tínhamos o desejo de não abrir igreja. Eu gostava de tocar, meu irmão, gostava de ministrar o louvor. Me sentia bem. Mas o Senhor nos chamou para um propósito. E 10 anos depois, Deus está nos chamando para construir, reconstruir este novo tempo. E debaixo desta palavra, queridos, olhando um pouco mais para o nosso futuro. Eu quero elencar aqui 4 elementos que Deus usa para encorajar, primeiro Zorobabel, que era governador em Judá, e é concernente, usar também ali o sumo sacerdote Josué e os profetas para levar o povo, encorajar o povo a uma caminhada. Meu irmão, não é gostoso você chegar numa igreja e ver todo mundo trabalhando, fazendo a obra do Senhor? Quem acha? Eu acho muito legal. Irmãos, esses 4 dias foram tremendos. Foi lindo ver o Senhor, as pessoas trabalhando para o Senhor. Foi lindo ver elas recebendo, porque amam, não a mim, não estão fazendo para mim, nem para a pastora, mas estão fazendo para o Senhor. E Deus quer hoje encorajar a cada um a prosseguir na obra que um dia Deus começou na sua vida. E o primeiro ponto que nós podemos ver, Deus ele usa uma ordem, uma palavra encorajadora. É o primeiro ponto. Lá no verso 4, olha o que ele diz. Todavia, diz o Senhor, o que ele fala? Coragem, Zorobabel,
Coragem, ó grande sacerdote Josué. Esforçai-vos, em algumas traduções está de novo, ser forte, ser forte, ser forte. Ele utiliza o profeta de 3 vezes, ele fala, ser forte. Ele libera uma palavra encorajadora, ele dá uma ordem encorajadora para Zorobabel, através do profeta Ageu, para o sumo sacerdote Josué, e consequente para todo aquele povo, sejam fortes. E é debaixo desta palavra que você deve hoje caminhar. É debaixo dessa palavra que você deve hoje entrar. Olha só, 3 vezes Deus falou isso. É para afirmar no coração e no espírito de Zorobabel e do profeta que eles precisavam ser fortes. É a mesma coisa que chegar aqui, Milagrinho, Edivaldo, ser forte. Aí você fala, meu irmão, faz sempre um teste. Pergunta para as pessoas assim, você está bem? Ela vai falar primeiro que está. Pergunta a segunda, você está bem? Estou. E pergunta na terceira, mas você está bem mesmo? Há uma grande tendência dela falar, não estou bem. Porque você vai afirmar no coração dela, na mente dela, de que ela precisa mudar ali. E realmente reconhecer no espírito dela. Meu irmão, nós somos aquilo que nós enxergamos e aquilo que nós ouvimos. Quando eu escuto 3 vezes, ser forte, ser forte, ser forte, meu irmão, não tem como a gente não prosseguir. Não tem como a gente não caminhar nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, até que Jesus venha buscar a sua noiva, caminhando e prosseguindo com esse propósito que Deus liberou para as nossas vidas. E ser forte, meu irmão, Deus estava dizendo aqui que a nossa força não vem de dentro de nós, não vem de você mesmo, da sua musculatura, ou do seu físico, ou da sua intelectualidade. Ela vem do alto, vem do Senhor. A nossa força não vem simplesmente da nossa alma, do nosso intelecto, ela vem do Espírito Santo de Deus. O próprio profeta Zacarias, no capítulo 4, ele fala, não é pela força e nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a obra e vai te fortalecer para continuar nessa caminhada. A nossa força, meu irmão, ela vem da soberana intervenção de Deus em nossas vidas. Levanta a mão aqui, eu duvido que haja alguém que nunca viu Deus, que já viu Deus intervir na sua vida. Quem já viu Deus intervir na sua vida de uma forma poderosa? Quem? Ninguém aqui, meu irmão. Levante sua mão. Deus já interviu soberanamente na minha vida, com cura, com milagres, com provisão, com alegria, com paz. Essa é a força que não vem de nós, não vem do nosso irmão, mas vem de Deus. E é nessa força, nesta ordem encorajadora, nesta palavra que o Senhor Deus libera através do profeta Ageu. E Ele está dizendo para nós, para Rios hoje, Rios, amados obreiros, levitas, líderes, intercessores, colaboradores, professores, aqueles que estão debaixo desta visão, sejam fortes. Ele diz, sejam fortes. Ele diz, Letícia, sejam fortes, porque Ele é um Deus que nos encoraja. Nada melhor do que nós andarmos com pessoas que nos encorajam, não é verdade? Quem gosta de andar com quem não nos encoraja nada? O apóstolo ontem até comentou isso, né? Falou, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. É tão bom nós andarmos com pessoas que vão nos encorajando. Eu estou com um projeto, vai lá, vai dar certo. Vou estar orando por você, vou estar intercedendo por você, vou estar caminhando com você. A ordem que o Senhor dá para nós hoje é, sejam fortes. E o que Ele coloca em seguida? Trabalhai. Não adianta eu ser só forte, mas não ter os passos e as atitudes para que aquela força que está em mim se torne algo frutífero. É como eu receber uma grande força e não usar para nada. Não usar para nada. Deus, Ele nos chama não apenas a ser forte, mas irmos e trabalhar. E o Senhor diz assim para nós, um povo fortalecido, meus amados, é um povo que trabalha. Uma igreja fortalecida é uma igreja que trabalha. Trabalha para o pastor? Não. Trabalha para o Senhor. Trabalha para ver vidas restauradas. Trabalha para ver vidas saradas, curadas, transformadas. Trabalha para ver o evangelho alcançando as famílias, alcançando o bairro, alcançando as pessoas. Uma igreja fortalecida é uma igreja que trabalha para o Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando, meu irmão, debaixo desta palavra encorajadora. Sejam fortes. Para reconstruir algo que Deus está colocando no nosso coração. O profeta Isaías, eu não vou lembrar muito bem o capítulo, mas ele diz, não vistes, o que já estou fazendo de novo na sua vida.
Algo novo já estou fazendo, não percebe? Não percebe que entramos em 2021 e Deus está já fazendo algo novo. Então receba esse novo e sejam fortes. O segundo elemento que a gente pode perceber que Deus, Ele fala e encoraja o povo. E isso, querido, é lindo, porque Ele fala que Ele estaria presente em todo o tempo. Olha lá no verso 4 mesmo, o que Ele diz? Lá no finalzinho, porquanto eis que eu estou convosco. E olha a afirmação que Deus dá, assegura o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, como é lindo nós temos a consciência, entenda, a consciência da presença e do cuidado de Deus em nossas vidas. Como isso nos fortalece? Quem tem a consciência, a ciência, que Deus é contigo em todo o tempo? Sabe o que é consciência? Em saber que você pode passar pelo vale da sombra e da morte, e você sabe que Ele está com você? Sabe aquela consciência, aquele entendimento de segurança, quando você passa talvez próximo da polícia? Quem tem esse sentimento de segurança, quando você, por exemplo, passa próximo da polícia? Ninguém, só eu? Eu fico seguro, eu me sinto bem. Hã? Eu não devo nada, meu irmão. Se ele vir, né? Mas é interessante os filhos, por exemplo, como eles se sentem seguros com a nossa presença, não é verdade? Esses dias eu estava vendo, acho que foi sexta ou sábado que nós chegamos, sentamos na sala, acho que a gente começou a assistir um filme, e só vi um pouco do filme, porque a gente chegou tão cansado, e mostrou exatamente uma filha. O pai, eu percebi que ele era meio doido. E ela chega para ele, e ela tinha acho que um trabalho para apresentar. E ela era muito tímida. E o medo dela era travar na hora de apresentar. E era tanto que ela fala assim, o senhor sabe que eu não consigo falar em público. Ele não tem o que falar, ela só falou uma coisa. Eu quero muito que o senhor esteja lá. Por quê? Ela, entendendo que o pai vai estar lá, ela vai ter uma segurança para falar. Aí o filme desenrolou, ele falou que iria. O velho meio doido, saiu com o cachorro para passear. Ele sentou num lugar, eu percebi, e ela foi para o lugar onde ela apresentaria um trabalho sobre ciências políticas. E ali, ela ficava olhando. Enquanto os outros eram chamados para apresentar os seus trabalhos, ela ficava olhando, buscando se via o seu pai paterno, né, carnal, na multidão. E não, ele não tinha chegado. Ele tão doido que ele se perdeu. Ele ficava lá no filme procurando o cachorro. E aí chega o momento que ela vai falar e apresentar o trabalho. E ela já levanta com temor, porque ela não estava conseguindo ver o seu pai na plateia. Ela chega no púlpito para falar o trabalho, e ela começa a observar ali, e não vê o pai perdido na rua, perdido, na vida e na rua, assim. E meu irmão, ela travou. Os 30 segundos que ela não conseguia ver o seu pai, a segurança dela foi totalmente embora, porque não havia presença do pai. Sabe o que ela fez? Ela fugiu. Não apresentou o seu trabalho. E aí foi até a última parte que eu vi. Acho que você não viu, né, amor? Viu mais ou menos? O pastor estava dormindo. E eu acordado, por um milagre. E aí, meu irmão, quando chega a noite, ela ficou muito brava com ele. E na verdade, ela acaba trazendo ali sobre ele as individualidades dele, que ele era uma pessoa muito egoísta, só pensava nele, que a única coisa que ela queria, no momento que ela mais precisaria ter segurança, era que ele estivesse lá assistindo. Olha só, ele não ia fazer nada. Ele só estaria com a presença dele lá. E quando nós olhamos para o nosso Pai eterno, meu amado, você consegue ter essa consciência de que Ele, por ser o nosso Pai, Ele está presente conosco em todo momento? Não tem como você não ter essa. Isso, meu irmão, é uma questão de consciência. Não é inconsciente. Não são arrepios que você tem num culto, num momento de devocional, não. A consciência, ela é 24 horas, ela é constante, é a certeza de que você sabe que Deus está com você em cada momento da sua vida. Ele diz que jamais te abandonará. Jesus nos dá uma promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E para aquele povo, Deus estava encorajando, olha, digam para eles
eu estarei convosco. Ele fala, assegura, ele afirma, ele decreta isso, eu vou estar, eu garanto a minha presença com vocês. Deus está conosco, meus amados. Sem a presença de Deus, nós não vamos poder caminhar em meio ao deserto, nós não vamos conseguir absolutamente nada sem a presença de Deus. Mas você precisa ter essa consciência de que Deus, Ele é na sua vida para essa grande obra. Ele é conosco neste ministério, Ele é com você para esta grande obra que Ele está começando a fazer na Rios, na sua vida, na sua família, já para este tempo. Já para este momento, é o que Deus está liberando para nós hoje. Ele está te dando essa palavra, seja forte e entenda, eu estou com você. É entendimento, não é emoção, saber que Deus está do nosso lado, é entendimento, de saber que quando você estiver passando nos piores momentos da sua vida, ainda que você esteja passando no vale da sombra e da morte, sabe que é essa questão da segurança? Meu pai está aqui. Não é verdade assim com os nossos filhos? É, né? A segurança que tem os filhos quando estão com os pais. Já viu aquele momento que o filho ele vai e pula do lugar, simplesmente nos braços do pai? A única segurança que ele tem é por saber que o pai está ali e vai segurar ele. Assim é nós com o nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele está com você, meu irmão, nessa caminhada. Ele está com você a partir desse ano de 2021. Ele está, sim, queridos, conosco nesse tempo que Deus está levantando para uma grande obra. E Deus está recrutando a mim e a você para uma grande obra a partir desta igreja, neste bairro, nesta cidade, nesta nação. O Senhor tem grandes promessas, não apenas para Rios, mas em consequência tem promessas para a sua vida. E Ele quer cumprir. E Ele está dizendo para você hoje, seja forte, filho, e não temas, porque eu estou contigo. Trabalhe com segurança e com essa consciência. Eu li esses dias alguns textos de um teólogo muito antigo. Uma frase, eu anotei, acho que nesses dias no celular. Ele fala assim, quando a gente fala dessa questão de Deus estar conosco, de nós temos essa consciência da presença de Deus em nossas vidas. A presença de Deus, meu irmão, ela vai compensar nossas angústias passadas. Quando nós entendemos que Deus está conosco, aquilo que nós passamos lá atrás, que nos trouxe tristeza, afronta, angústia, vai começar a compensar isso. A presença dEle vai se tornando algo que vai sufocando essas angústias que nós tivemos no passado. E sabemos que na presença dEle, Ele nos ajuda nos nossos deveres presentes. Ele nos ajuda nesta obra presente em nossa vida. E Ele é suficiente para os nossos desafios no futuro. Aquilo que Deus está lançando de desafio na sua vida para frente, meus amados, creia que Ele é suficiente para suprir aquilo que você precisa em sua vida. O Deus que prometeu algo para você, Ele vai dar o recurso, Ele vai dar a sabedoria, Ele vai te capacitar, Ele vai te habilitar, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisa para caminhar no propósito que Deus tem estabelecido para você. Por isso Ele diz, não tema, seja forte. Mas como eu vou ser forte? Como eu vou ser forte? Se eu olho a circunstância ao meu redor e parece que nada está dando certo, é aí que Deus quer operar milagres, é aí que Ele está dizendo, porque a situação do povo naquele tempo de Ageu, era depois de mais ou menos mais de 10 anos, aquele povo estava lento, acomodado, e estava exatamente talvez como muitos estão hoje. E agora? Eu não tenho condição de abrir um negócio, eu não tenho condição de me sustentar, eu não tenho condição de fazer uma faculdade, eu não tenho condição de encontrar uma namorada ou um namorado, de casar, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo, eu não tenho condição de tocar, de ministrar, eu não tenho condição de nada. Já percebeu que muitas vezes nós estamos assim? Quem já ficou assim algumas vezes? Eu já. Ai Deus, meu Deus, nada vai dar certo, não, eu não vou conseguir, não vai dar. Meu irmão, Ele está dizendo para nós, eu sou suficiente para os desafios que eu tenho para a sua vida. Então vá, põe o seu pé sobre as águas, diga ao povo que marche. Ele diz para você, marche, marche, marche. Ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, não é para você ter medinho, mas é para você levantar o seu peito e dizer, Ele é comigo, eu tenho essa consciência, então eu vou seguro. É que nem o filho, né, que vai apanhar na escola, ele chega lá com o pai. Meu pai. Não sei se você já teve esse problema na sua adolescência. Né? Eu não tive, não era brigão, graças a Deus também não teria pai para me lá me proteger. Eu estava perdido se isso acontecer. O Vitor também, a Isa, graças a Deus, nunca se envolveu com isso. Mas, irmão, eu pensava, eu vou me envolver em briga, não tenho pai para vir me ajudar? Minha mãe, se bem que minha mãe era barraqueira, meu irmão. Minha mãe era barraqueira.
Graças a Deus, Deus libertou ela. Mas sabia que ela ia lá com coragem e tudo. Então, é essa consciência que Deus tem. E é com essa palavra também que Ele encoraja o seu povo a reconstruir novamente o templo do Senhor. Não aquele templo de Salomão, vislumbrante, poderoso, lindo. Mas uma nova história Deus estava começando a escrever naquela reconstrução do segundo templo. E Deus está reescrevendo algo na sua vida. E Ele libera esta palavra. E a terceira palavra que nós podemos encontrar que Ele libera é a aliança. Ele lembra essa aliança eterna que Ele tinha com o seu povo. Deus, Ele prometeu habitar em nosso meio em todo o tempo. E Ele diz que Ele é fiel em suas promessas. Meu irmão, o Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As promessas que um dia Ele liberou para a sua vida Ele vai cumprir. Deus estava ali reatando novamente a lembrança daquele povo. Olha, eu tenho uma aliança que firmei com seus pais, que eu firmei com Abraão, de que faria uma grande nação. É uma aliança que eu tenho, esta aliança, eu não me esqueci. Esses dias eu vi muito arco-íris aqui ali em Caieiras. Não sei se alguém viu esses dias. Muito. Ah, meu irmão, não tem como não olhar e lembrar do quê? De uma aliança eterna que o Senhor tem conosco. Ele está nos lembrando isso, de que, olha, eu preciso ser forte, eu preciso ter a consciência de que Ele está comigo, e por Ele estar comigo, Ele tem uma aliança comigo. Esta aliança é para o cumprimento de uma linda promessa que Ele tem na minha vida e na sua vida. É uma linda promessa que Ele tem para esta igreja. E uma aliança, querido, ela precisa ser respaldada pela obediência, pela cumplicidade, de entender que Ele é um Deus absoluto e soberano. E o que Ele deseja de nós não é aquilo que podemos dar a Ele, mas aquilo que nós somos diante dEle, aquilo a qual Ele nos chamou. Se Deus fala, olha, eu vou cumprir um grande propósito na sua vida, mas antes você tem que começar a andar por esse caminho. É a promessa que Ele fala lá em Deuteronômio, olha, se meu povo, se você obedecer, andar segundo os meus estatutos, e começa a destrinchar as bênçãos, mas também se desobedecer, colherá das maldições que virão sobre a sua vida. Ah, mas é o Antigo Testamento, pastor. Mas é a lei. Nem Jesus veio para mudar a lei, mas Ele veio para cumprir a lei. O que Deus quer de nós para esta grande obra é obediência. É obedecer aquilo que Ele está nos chamando. É obedecer aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer, sem medo, porque a gente tem que ser corajoso. E meu irmão, os covardes não herdarão o reino dos céus. Saber que Ele está contigo. E esta aliança está fundamentada pela promessa que Ele tem para a sua vida. Eu faço uma pergunta aqui, quem tem promessa, que lembra até hoje que tem promessa na sua vida? Quem tem promessas que não se cumpriu ainda na sua vida? Levante a sua mão. Fique de pé, quem tem essa convicção, eu tenho promessa que Deus não cumpriu na minha vida ainda. Eu já vou encerrar, mas você vai sentar de novo. Você tem essa convicção de que Deus tem promessa? Agora eu só quero que fique de pé, que tem essa convicção de que ainda crê que esta promessa pode se cumprir. Se você não crê, sente. Não estou fazendo acepção, meu irmão. Porque Deus está chamando corajosos. Deus está chamando quem tem essa consciência. Não, Ele está comigo. Eu que me esqueci. Ele está chamando quem tem uma aliança. Põe a mão sobre a sua cabeça agora. Você lembra dessa promessa? Eu também tenho promessa que Deus ainda não cumpriu na minha vida. Olha eu aqui. Você lembra dessas promessas que Ele liberou? E com toda certeza você vai se lembrar e muitas vezes vai se questionar por que elas não se cumpriram ainda. Deus tem um tempo para todas as coisas e sabe o seu coração. Mas eu quero agora, meu irmão, que você faça uma oração corajosa. Uma oração de um homem e de uma mulher, que não vai mais caminhar a partir de hoje, na fragilidade, no desânimo, na letargia, sentado, acomodado, achando que as pessoas que têm que fazer por você. Não. Mas de homens fortes e corajosos, mulheres fortes e corajosas. De homens e mulheres que têm essa consciência, porque Deus está contigo agora. Com os teus olhos fechados, eu quero que você comece agora a orar. Seja audacioso, fala assim, Senhor Jesus, os céus estão abertos, meu irmão. Essa promessa vai se cumprir na sua vida, se você crer nela verdadeiramente.
Você tem que ter essa convicção, essa certeza. Não pode vir de mim como pastor, mas tem que vir de você mesmo, algo de lá de dentro. Oh, xaralabassuriandala. Começa fazendo uma oração forte, uma oração sincera com o Senhor, naquilo que Ele um dia liberou para a sua vida. O Espírito Santo diz que aqui há pessoas que um dia Deus escolheu para serem pastores e pastoras. Meu Deus do céu. Ah, mas as circunstâncias, tantas coisas que você foi passando, hoje você nem se lembra, mas há promessa liberada, há promessas aqui que Deus prometeu para as pessoas, para homens aqui, que serão grandes empreendedores, grandes, mas a circunstância, a infidelidade, a individualidade, não permite com que Deus libere essa promessa sobre a sua vida. Meu irmão, os céus estão abertos, é agora que você tem que crer, é agora que você tem que entender que o Senhor está aqui, e essa promessa ela só se cumpre mediante o entendimento que Ele está contigo, que você precisa ser forte, corajoso, audacioso, naquilo que Deus está e já liberou. A promessa ela já é liberada, meu irmão, a promessa já é liberada, ela já está decretada, ela já está sobre a sua vida, o que basta é você entender o plano de Deus, entender esse propósito. Por isso agora, Senhor, vem sobre a vida de cada um aqui, esses homens, mulheres, jovens, ó Pai, que se lembram que há promessas que o Senhor ordenou a eles, que o Senhor liberou a eles, promessas, ó Senhor, Pai da família, promessas, ó Pai, do dentro do casamento, promessas, ó Deus, profissional, promessas ministeriais, promessas, ó Senhor Jesus, no âmbito, Senhor, Pai, pessoal, há promessas na vida aqui, Senhor, de muitas pessoas. Por isso, Espírito Santo, conforme a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, vai liberando sobre a vida da Tua igreja nesse momento, e vai dando a eles fortalecimento, vai fortalecendo, Pai, a mente, o coração, o espírito, vai fortalecendo o corpo, porque esta caminhada, o Senhor está dizendo que eu estou contigo em todo o tempo. Se você crê, receba, aplauda ao Senhor e glorifique o nome dEle. A promessa, se assente mais um pouco. Mas para que essa promessa se cumpra, na Rios a partir de agora, eu preciso andar em obediência. E como é difícil nós obedecermos aquilo que Deus coloca. Mas a obediência ela agrada ao Senhor. Quando nós desobedecemos, meus amados, Ele é Deus para nos disciplinar, então aceite muitas vezes a disciplina que Deus traz sobre você, porque Ele está te ensinando. Quando nós nos voltamos para Deus, entendendo a sua aliança, Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Como é lindo nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor. Senhor, eu sou um pecador, eu falhei, Deus me perdoa. Mas hoje eu volto os meus olhos para o Senhor. E aquele povo naquele momento precisava tirar os olhos de si mesmo e voltar os olhos para o Deus de Israel. O Deus que prometeu algo desde Abraão. Uma aliança que já vem sendo perpetuada desde os pais. Mesmo eles terem entrado na terra, mesmo terem conquistado a terra. Deus permitiu com que o povo invadisse, destruísse ali eles, levasse eles cativos para entender. E mesmo assim eles não estavam entendendo, meu irmão. Não tenha e não viva esse ciclo tão maldito que o povo de Israel foi vivendo de obedecer, de se arrepender e voltava a pecar, se arrependia e voltava a pecar novamente, sempre voltando-se contra a vontade do Senhor, mas que os teus olhos possam sempre se voltar para Ele, porque a aliança, meu irmão, não se quebra da parte de Deus. Mas a aliança se quebra sempre da nossa parte, quando nós desobedecemos a Ele. E o Senhor lembra isso, lembra esta aliança que Ele tem com o povo de Israel. Olha o que Ele diz no verso 5, esta, pois, é a aliança que estabeleci convosco, quando deixastes o Egito, meu irmão. Quantos aqui já saíram do Egito? Eu já saí do Egito. Mas a nossa mente precisa sair do Egito e sair da escravidão. Precisa sair a nossa mente. Porque eu posso não estar vivendo no Egito, mas o Egito ainda muitas vezes mora e vive dentro de nós, nas nossas atitudes, de não vivemos e não compreendemos esta aliança que Deus tem. E a última coisa que nós podemos observar nessa palavra de encorajamento que Deus dá ao seu povo, mesmo o povo estando totalmente egoísta e centralizado, Deus, pela sua infinita misericórdia, promete que eles seriam habitação
consoladora e eterna. No verso 5 ele diz: o meu Espírito está presente entre todos vós. Olhe para o seu irmão e diga assim: você é a habitação do Senhor. O Espírito Santo é a nossa fonte, queridos. É a fonte de tudo, de todo o poder que vem do Senhor. O Espírito Santo habita em vós. Diga para o seu irmão: o Espírito Santo habita em vós. A obra ela só seria feita, meu irmão, com o auxílio do Espírito Santo. Lembra de Zacarias 4:6? Não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito. Não force a barra, não force algo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Um povo, meu irmão, que é habitado pelo Espírito Santo, um povo habitado por Ele é motivado constantemente, ele já tem a sua motivação. Você já precisa ser motivado pela presença do Espírito Santo que habita em você. Quando você vem para o culto, quando você vem fazer a obra do Senhor, quando você está na sua casa, quando você está nos seus afazeres diários, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, que é cheia do Senhor, ela vai realizar grandes obras, ela vai realizar aquilo que Deus um dia prometeu para a sua vida, mas só aqueles que estão cheios do Espírito Santo. E é interessante que Deus, Ele por 2 vezes Ele fala, eu asseguro. E as 2 vezes que Ele fala asseguro, Ele está falando exatamente da glória dEle, da presença dEle. Quando nós olhamos para os versículos posteriores do capítulo 2 de Ageu, Ele está decretando que a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória que foi a primeira. Possivelmente Ageu, ele viu a destruição do templo de Salomão. Ele viu a destruição do primeiro templo. Então ele viu como era a glória e o esplendor da primeira casa. E Deus estava renovando este tempo de reconstruir. Ele estava renovando esta promessa. Olha, aquilo que você viu da primeira casa não é nada comparado àquilo que eu vou fazer a partir de agora na segunda casa. E é isso que Deus tem para mim e para você a partir de agora. 2020 que você viu lá para trás, você pode ter vivido momentos maravilhosos, bons, ou longe ou perto. Mas entenda que aquilo que Deus vai começar a fazer aqui nesta igreja, e vai começar a fazer a partir da sua vida, vai ser maior do que outra casa que você já possa ter habitado. Sabe por quê? Porque nós vamos viver um tempo daquilo que Deus tem prometido para esta igreja, para mim e para a sua vida. E Deus está nos encorajando, meu irmão. Eu quero te convidar nessa noite a se levantar como um grande exército, como homens e mulheres para esta grande obra. Eu não aceito aquela letargia que estava sobre o povo de Israel, quase 14 anos, para reconstruir algo. Meu irmão, se você voltar para a sua casa e encontrar a sua casa destruída, o que você vai fazer? Você vai sentar e se lamentar? O que você faz? Bora reconstruir. Hã? Não é verdade? Bora lá, ou não? Hã? Chora, ó Israel, Babilônia não é o seu lugar. Quantos conhecem essa música? Oh, não? O primeiro ato nosso realmente é chorar, mas entendam, eles já tiveram esse tempo de choro. Porque quando eles voltam do exílio da Babilônia, eles voltam como os que sonham. Eu não vou lembrar o salmo, é o 126? É. Obrigado, irmão. A pastora ama a minha lembrança. Nunca tenho. A cara dela. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como um sonho. Uau, estou sonhando, estou sendo livre. Vamos voltar para Israel. Então, se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava, o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos? Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo o seu feixe. Claro que houve choro para a ida para o cativeiro, e houve sim choro quando você vai para Neemias, você vai em Esdras e Neemias, que eles viram ali, choravam pela forma como ficou
Jerusalém, houve choro. Mas se passaram mais de 10 anos, e não foi feito nada, não adianta eu sentar e lamentar a minha perda. A promessa que um dia Deus liberou para a minha vida, vou sentar aqui e vou chorar. Queridos, talvez há quantos anos você só tem chorado aquilo que você perdeu, mas não tem se levantado para se alegrar, porque ainda Deus é um Deus de reconstruir sonhos nas nossas vidas, e para reconstruir só depende de mim e de você. Então hoje Deus começou a encorajar aquele povo, vamos, levante, dê uma palavra para Zorobabel, diga para ele ser forte, seja corajoso, levante uma nação, levante eles para a reconstrução, porque a glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. Meu irmão, você está perdendo tempo talvez de ter já oportunidade de viver algo maior na sua vida, porque você anda lamentando e chorando. Não está como aqueles que sonham, que estão voltando do cativeiro, indo novamente para Sião, habitar em Sião, mas quando encontram Jerusalém destruída, choram. E o povo estava totalmente ali, perdido, querido, nisso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, por amor àquele povo, levanta os seus profetas, diga para eles serem fortes, sejam corajosos, não temas, porque eu estou com vocês. Eu asseguro, olha o que Deus fala, assegurar. Assegurar significa garantir. E garantir, em uma das traduções, o significado da palavra assegurar no dicionário, é garantir algo duradouro. Olha só, Ele está garantindo a presença dEle, duradouro na sua vida. Vai durar o tempo que você ainda estiver com Ele, vai durar a eternidade, vai durar o tempo que Ele ainda vai vir buscar a igreja. Então, queridos, por que nós estamos perdendo tempo? Já parou para pensar? Que nós preferimos lamentar, realmente, né? Se encontrar a casa destruída, uau, é de sentar e chorar. Eu lembro que quando a minha casa foi roubada, há uns 4 anos atrás, nossa, né? Ficou muito mal, meu irmão. Você chegar a casa toda revirada, os abençoados ainda tomaram até refrigerante, sucos, água. Casa abençoada. Olha só, viu, irmão? Minha casa quem vai lá em casa sempre, né? Alguém foi em casa e ficou lá sem comer nada? Ficou lá no portão, lá, fala o que você quer. Não, irmão. Tirando o Evandro, que tem trauma por causa do cachorro quente. Eu lembro que nós choramos muito nisso, eu já vou encerrar. Meu irmão, não adianta nós sentarmos e lamentarmos as percas. Deus pode ainda reconstruir promessas e sonhos que você acha que já foi destruído por algum motivo. Mas você precisa crer e entender que só depende de você. Então, como que Deus utiliza-se para levantar novamente o povo a reconstruir novamente o templo? Ele libera uma palavra de coragem. E é o que Ele está dizendo para nós hoje. Rios, famílias, sejam fortes. Sejam fortes nessa pandemia, nas crises, nas dificuldades. Sejam fortes, persistam no ministério, naquilo que Deus colocou em suas mãos. Meu irmão, todo mundo aqui, não há exceção. Todo mundo aqui, Deus tem um propósito da sua vida, sim, no ministério, sim, numa igreja. Deus tem, sim. Deus quer te usar de alguma forma numa igreja local, com dons e talentos que Ele tem liberado sobre a sua vida. Mas você precisa ter o querer. Então seja forte. Ele está nos assegurando a presença dEle conosco todos os dias, Rosana, em cada momento da nossa vida. Ainda que passamos por crises, Ele está dizendo que Ele estará conosco. Ele estará conosco. Ele está nos afirmando uma aliança que Ele tem conosco. Uma aliança eterna. Palho vermelho. Nós estamos vendendo um palho vermelho e o dinheiro. Brincadeira. Por favor, o proprietário do palho vermelho está na frente de uma garagem. Amém? Se puder ir lá, eu agradeço. Eu acho que não é ninguém daqui, né? Amém, irmão. Por favor. Amados, Deus quer levantar esta igreja para um novo tempo sobre este bairro. Mas a obra eu sozinho não faço. E entenda, Deus é Deus. Deus levanta a igreja para cumprir um propósito no bairro e na nação. Seja conosco ou sem a gente. Mas o propósito de Deus vai cumprir.
Vamos falar uma coisa? Eu quero estar junto nesta. Eu quero caminhar os próximos 10, 15, 20 anos, fazendo uma grande obra neste lugar, junto com você, vendo Deus fazer e nos surpreender com grandes promessas. E o mais importante, ver você, sua casa, sua família, Deus cumprindo um propósito sobre cada família aqui neste lugar. Mas Ele está chamando a gente corajosos. Bom, não é mais tempo de ficar sentado no banco, lamentando o que te feriu lá atrás. Lembra daquela frase que eu disse? Desse grande, de um teólogo chamado James Wonderful. James, não vou lembrar. James Wonfidel, alguma coisa assim. Deus já nos supera com aquilo que nós sofremos no passado. Deus nos fortalece para os desafios presentes, daquilo que eu tenho que fazer agora. E Deus é suficiente para os nossos desafios futuros. Deus está conosco, Deus é na sua vida. Eu quero te convidar, os corajosos, aqueles que realmente querem, não, eu não vou mais ficar sentado lamentando a destruição de Jerusalém. Eu vou me levantar para reconstruir uma grande obra que Deus tem para fazer nesta igreja e na minha vida. Fique de pé, amados.